Olá! Vamos começar com um assunto que, olha, todo mundo já viu de perto. Sabe quando alguém recebe um tratamento médico e por algum motivo simplesmente não consegue seguir a risca? É super comum, mas as razões por trás disso são bem mais fundas do que a gente imagina. Vamos tentar entender o que realmente acontece. Pois é, essa é a grande questão, né? Por que uma coisa que parece tão simples e lógica, tomar um remédio para ficar bem, na prática é tão complicada? Para responder isso, a gente vai ter que olhar para a medicina de um jeito um pouco diferente do tradicional. Ok, vamos lá. Historicamente, a medicina sempre olhou para essa questão de um jeito muito direto. Se o paciente não segue o tratamento, a culpa é dele. É como se fosse uma simples falha em obedecer. Ponto final. E para entender essa visão, tem um termo-chave aqui, locus. Vem do latim, significa lugar. E nesse modelo, a pessoa é vista exatamente assim. Não como um indivíduo, mas como um palco, um lugar passivo onde a droga tem que fazer o seu efeito. É uma visão bem fria, né? O que acontece, no fim das contas, é que a conversa sobre aderir ao tratamento acaba sendo sobre as metas do profissional de saúde, não sobre a vida da pessoa. O sucesso, para essa visão, é se o paciente obedeceu. Se não obedeceu, falhou. Simples assim. Mas agora, a gente vai virar a chave. É aqui que a história toda fica bem mais interessante. A gente precisa sair um pouco do consultório e entrar no mundo real de quem está vivendo com a doença. E aí vem a pergunta que muda tudo. Será mesmo? Ao fazer essa pergunta, a gente começa a ver que a resposta, claro, é um gigantesco não. Um ser humano é muito, mas muito mais do que um simples locus. E é aqui que a gente vê o tamanho da complexidade. Uma pessoa não é uma folha em branco. É um ser social, com suas próprias expectativas, com tudo que já aprendeu na vida, com seus valores e, talvez o mais importante, com o significado que ela mesma dá para aquela doença. Tudo isso pesa muito mais na decisão do que a simples instrução na receita. Pensem só. Para uma pessoa, tomar um comprimido 3 vezes por dia é moleza. Para outra, com uma rotina caótica, isso vira um obstáculo enorme. Um efeito colateral que para um é só um incômodo, para o outro pode ser algo que impede de trabalhar. A percepção pessoal muda completamente o jogo. Então tá, se a pessoa não está apenas desobedecendo, o que ela está fazendo, afinal? Ela está, na verdade, correndo atrás dos seus próprios objetivos que, olha só, nem sempre são os mesmos do profissional de saúde. Olha só esses 3 pontos: alívio dos sintomas, voltar a ter uma vida normal e conseguir autocontrole. A meta final nunca é tomar o remédio. A meta é, poxa, se sentir melhor, voltar para a rotina, poder cuidar da família, é sentir que se tem o controle da própria vida de novo. O remédio é só uma ferramenta e, às vezes, na percepção da pessoa, nem é a melhor delas para chegar lá. E essa citação do Conrad, gente, é o ponto central de todo. Resume perfeitamente. Não é uma questão de rebeldia, mas de autogestão. A pessoa está tentando navegar a própria vida da melhor forma que consegue, com as ferramentas e as crenças que ela tem. E aqui está o grande desencontro. Talvez a pessoa pare de tomar um remédio porque o gosto é horrível ou porque ouviu do vizinho que faz mal. Para o profissional, isso pode parecer uma bobagem, mas para quem está vivendo aquilo é um fator decisivo. Então, no fim das contas, aonde tudo isso nos leva? Nos leva para uma mudança radical na forma como a gente deveria pensar e praticar a saúde. Esse quadro aqui resume a transformação de forma brilhante. A gente sai de um modelo focado só na obediência para um que busca entender o porquê. A gente para de ver o paciente como um lugar passivo, um locus, para enxergá-lo como um parceiro ativo. Em resumo, em vez de julgar a ação, a gente tenta entender a motivação. O foco sai da doença e vai para a pessoa que vive com a doença. E para fechar, fica essa reflexão. Imagina só como a saúde seria diferente se a primeira pergunta não fosse o que você está sentindo, mas sim como essa condição está afetando a sua vida. A mudança seria, nossa, seria profunda. Uma reflexão e tanto para a gente levar. Muito obrigada.